O habeas corpus e a proteção da liberdade de locomoção. O habeas corpus é um dos mais importantes instrumentos jurídicos para a proteção da liberdade de locomoção. Sua finalidade principal é garantir que nenhum indivíduo seja privado de sua liberdade de forma ilegal ou abusiva, sendo concedido sempre que alguém estiver sofrendo ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação que limite seu direito de ir e vir. Esse mecanismo é essencial dentro de um Estado democrático de direito, pois impede arbitrariedades por parte do poder público ou de particulares que possam restringir indevidamente a liberdade de alguém. A essência do habeas corpus está na necessidade de preservar um dos direitos fundamentais da pessoa, a possibilidade de se deslocar livremente sem interferências indevidas. Esse direito pode ser ameaçado tanto por uma prisão ilegal quanto por qualquer outra forma de restrição que impeça alguém de exercer plenamente sua liberdade de locomoção. Por essa razão, esse instrumento pode ser usado tanto de maneira repressiva, quando busca reverter uma restrição já imposta, quanto de maneira preventiva, quando antecipa uma possível ameaça ao direito de locomoção. A legitimidade para impetrar um habeas corpus é bastante ampla, permitindo que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, nacional ou estrangeira, possa recorrer a esse instrumento em favor de alguém que esteja sofrendo ou prestes a sofrer uma privação indevida da liberdade. O Ministério Público e a Defensoria Pública também possuem legitimidade para impetrar esse remédio constitucional, reforçando seu caráter acessível e de ampla proteção. Vale destacar que, embora uma pessoa jurídica não possa ser beneficiada diretamente por um habeas corpus, ela pode impetrá-lo em favor de uma pessoa natural. Outra característica fundamental do habeas corpus é sua gratuidade, o que significa que qualquer indivíduo pode utilizá-lo sem a necessidade de pagar taxas ou custas judiciais. Essa gratuidade reforça seu caráter de instrumento essencial para a defesa dos direitos fundamentais, garantindo que mesmo pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso à proteção contra restrições ilegais à sua liberdade. Além disso, não há necessidade de um advogado para impetrar um habeas corpus, tornando-o ainda mais acessível à população. A autoridade contra a qual o habeas corpus é impetrado pode ser tanto um agente público quanto um particular, desde que esteja exercendo um poder que resulte na privação ilegal da liberdade de outra pessoa. Isso significa que o instrumento pode ser utilizado para questionar tanto prisões realizadas por órgãos do Estado quanto situações em que indivíduos, sem respaldo legal, impeçam a locomoção de outra pessoa. Uma característica processual relevante do habeas corpus é a possibilidade de concessão de liminar, ou seja, uma decisão imediata que pode suspender os efeitos da restrição ilegal antes mesmo da análise completa do caso. Esse mecanismo é fundamental em situações de urgência, nas quais a demora no julgamento poderia resultar em prejuízos irreparáveis ao indivíduo privado de sua liberdade. Outro ponto relevante é que o habeas corpus não está sujeito a prazos prescricionais ou decadenciais, podendo ser impetrado a qualquer tempo. Isso se justifica pelo fato de que a restrição ilegal da liberdade é uma situação que deve ser corrigida independentemente do tempo decorrido desde sua ocorrência. O habeas corpus também pode ser concedido de ofício, ou seja, sem a necessidade de um pedido formal por parte do interessado. O juiz, ao identificar uma ilegalidade na restrição da liberdade de alguém, pode determinar sua concessão por iniciativa própria. Esse aspecto reforça o caráter garantista desse instrumento e sua importância dentro do ordenamento jurídico. Nos casos de estado de defesa e estado de sítio, há a possibilidade de limitação do habeas corpus, mas não sua supressão total. Isso significa que, mesmo em situações excepcionais que exigem medidas mais rígidas por parte do Estado, ainda há um espaço para que esse remédio constitucional atue na proteção da liberdade individual, evitando abusos e arbitrariedades. O habeas corpus pode ser impetrado de forma coletiva, beneficiando um grupo de pessoas que se encontram na mesma situação. Essa possibilidade amplia o alcance da proteção desse instrumento e permite que medidas abusivas que afetem um grande número de indivíduos sejam questionadas de maneira mais eficiente. Apesar de sua ampla aplicabilidade, existem algumas hipóteses nas quais o habeas corpus não é cabível. Ele não pode ser utilizado, por exemplo, para questionar punições disciplinares impostas a militares, exceto quando há dúvidas quanto à legalidade da punição. Além disso, não é admitido em casos que envolvam penas exclusivamente pecuniárias, como multas, já que não há restrição à liberdade de locomoção nessas situações.
Outra limitação relevante é a impossibilidade de utilização do habeas corpus para questionar decisões do Supremo Tribunal Federal, seja em plenário, em turma ou de forma monocrática. Esse entendimento se justifica pelo fato de que as decisões dessa Corte representam a última instância do Judiciário e não podem ser revistas por meio desse mecanismo. Da mesma forma, não é cabível o habeas corpus para questionar a quebra de sigilo bancário, fiscal ou telefônico, pois essas medidas não resultam, por si sós, em privação da liberdade de locomoção. O mesmo se aplica a processos administrativos disciplinares, que não envolvem restrição à liberdade de ir e vir, mas sim sanções de outra natureza. Outro aspecto importante é que o habeas corpus não pode ser utilizado para contestar penas de exclusão de militares ou de perda de patente ou função pública. Essas sanções possuem natureza distinta da privação de liberdade e, portanto, não são passíveis de questionamento por meio desse instrumento. O habeas corpus também não pode ser impetrado em favor de alguém cuja pena privativa de liberdade já tenha sido integralmente cumprida, pois, nesse caso, não há mais ameaça ou restrição ao direito de locomoção. Por fim, esse remédio constitucional não pode ser utilizado para questionar decisões em processos de impeachment ou para tentar reverter a suspensão de direitos políticos. Essas questões envolvem aspectos políticos e administrativos que fogem ao escopo do habeas corpus, que se destina exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção. Dessa forma, o habeas corpus se consolida como um dos instrumentos mais importantes para a defesa da liberdade individual, garantindo que nenhuma pessoa seja privada de seu direito de locomoção de maneira arbitrária ou ilegal. Seu amplo alcance e sua gratuidade fazem dele um pilar fundamental na estrutura de proteção dos direitos fundamentais, assegurando que a liberdade de ir e vir seja resguardada contra qualquer forma de abuso de poder. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!